A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o nosso discipulado, sobre sermos discípulos missionários de Jesus no mundo em que estamos. Todos nós, pelo batismo, assumimos o compromisso de anunciar Jesus ao mundo. E hoje nós temos três personagens, três pessoas que podem nos ajudar a refletir sobre esse envio, esse discipulado. Hoje a memória de São João 23, Angelo Roncalli, que nasceu na Itália em 1881 e faleceu no Vaticano em 1963. Foi cardeal e patriarca de Veneza e com 77 anos foi eleito Papa. Em 1962, na presença de mais de 2.000 bispos e numerosos observadores de igrejas não católicas, reunidos na Basílica de São Pedro, iniciou o Concílio Vaticano II. Celebrando São João 23, nós também devemos rezar para que as decisões conciliares continuem a dar bons frutos para a Igreja e a sociedade. Então, São João 23, o Papa, assumiu o compromisso pelo batismo, viveu conscientemente aquilo que Deus pediu da sua vida e assim nos deu grandes frutos através da sua missão. Na primeira leitura, nós vemos a carta aos Romanos. Nós começamos hoje a escutar a carta aos Romanos escrita por Paulo em Corinto, no inverno de 57 e 58, quando ele se preparava para ir a Jerusalém levar as ofertas recolhidas para os pobres. Por essa mesma altura, o apóstolo projeta ir a Roma e mesmo a Espanha. Na capital do império, havia uma comunidade cristã iniciada. Não sabemos como nem quando, mas antes da vinda de Pedro e de Paulo. Paulo desejava ardentemente conhecer essa comunidade, a quem se dirige com solenidade na carta que lhe escreve. O muito que tem a dizer parece sair-lhe da pena sob pressão, de modo que não é fácil ler e entender o texto. Mas de qualquer modo, notamos o seu orgulho em ser apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado a ser apóstolo, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. Desde que se encontrou com o Senhor no caminho de Damasco, Paulo já não pôde mais pensar em si mesmo, sem ser em relação com Jesus. Ele se sente servo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado a pregar o Evangelho. O apóstolo orgulha-se da sua missão e está impaciente por anunciá-lo ao mundo inteiro, para que todos os homens possam chegar à obediência da fé e reconhecer em Jesus Cristo o enviado do Pai para a nossa salvação. Já no Evangelho, nós vemos outro enviado, Jonas, o pequeno profeta que não queria pregar aos ninivitas e que não percebeu que era tão importante para Deus, para aquele Deus que o perseguia,
de um lado e de outro e nas próprias profundidades do abismo. E todavia, o caprichoso arauto da conversão dos ninivitas tem a honra de se tornar o sinal por excelência oferecido à geração perversa, que há em todos nós o sinal do crucificado ressuscitado, descido em solidariedade para com os pecadores, as profundidades do inferno. Jesus permanece aí para demonstrar até que ponto somos amados. Doravante não há lugar que esteja privado da sua presença amorosa. Não há solidão que não seja habitada pela sua proximidade. Abrir-nos a esse dom é fonte de felicidade e nos faz missionários entre os irmãos. Tal como aconteceu com Paulo, com São João 23. É impensável que alguém que tenha encontrado a Cristo não arda no desejo de o anunciar. E todavia, dando por adquirida a novidade da vida cristã, é fácil encerrá-la nos nossos preconceitos que nos tornam, como Jonas, juízes de Deus e dos seus desígnios. Jonas anunciou que a cidade seria destruída. Como a cidade converteu, Jonas como que ficou triste e começou a cobrar, ficando com medo da sua profecia não ter acontecido. Muitas vezes nós somos assim também. Nós anunciamos a conversão, mas quando a pessoa não é cobrada pelo que ela fez, nós também cobramos de Deus. E isso é importante nós avaliarmos nas nossas pregações, no nosso acolhimento do nosso irmão. Então é importante olharmos como Paulo, como São João 23 e também como Jonas pregaram a palavra e assim converteram muitas pessoas. Que nós também possamos fazer o mesmo na nossa missão de discípulos missionários. A exemplo de Maria, nossa mãe, que disse o sim, a primeira discípula missionária que existiu. Ela que disse o sim, acompanhou Jesus em todos os momentos, pode nos dar a condição, a possibilidade de também fazermos o mesmo caminho. Que tenhamos um coração aberto a Jesus e sejamos anunciadores da palavra.